Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou falar aqui sobre o papel das escolas e não vou me isentar disso também, de nós professores, no vazio existencial que há, certo? Obviamente, isso é um fator complexo, né? É um fator extremamente complexo, a questão do ser, do indivíduo ser, né? Contudo, a escola, a família, a comunidade dessa pessoa, aí seja a igreja, a escola de samba, centro de espírita, que for, também fazem parte, mas eu vou falar da parte que cabe à escola. E por quê? E também já explico por que não tem ensino religioso em escola, ou não deveria ter. É o seguinte, a escola primeiro, quando a pessoa tem uma educação em casa, teoricamente, né, porque tem mães que podem ter formação, até professoras são mães, mas você tem uma formação da superstição, digamos assim, certo? Uma formação baseada em superstição. Por exemplo, a pessoa tá com terçol, fazer o negócio do anel, esfregar o anel na mão, não lembro, e botar prego no feijão para curar anemia, entre outras coisas que existem, e que são tradições, certo? Passadas de pessoas, de gerações em gerações, tá? Mesmo que essas gerações não se dialoguem. Perfeito? E, bom, então é disso que eu falo em si, da questão de superstições. Não apenas, claro, na questão de religiosidade, mas também na questão de costumes mesmo, de certas práticas. Muita gente fala que quem educa é pai e mãe, mas na verdade a escola ela educa. Pode ser uma visão positivista que eu tenho, mas a escola ela educa de modo científico e também ensina ciências. Para a criança, introduz ela em um mundo em tese científico, porque não é axiomático, por exemplo, que o celular que você pode estar me vendo, por exemplo, seja fruto de ciência, de pesquisa, e nem que ele seja um computador, por exemplo. Certo? Que a internet, caso você esteja me vendo num lugar público, esteja usando o Wi-Fi de casa, também é outra pesquisa científica. Uma série de pesquisas científicas. E é essa parte que a escola deve introduzir, pelo menos. O conhecimento científico que é proposto nas leis de diretrizes e bases da educação desde 61 até a última versão é a ideia do campo científico, da ideia científica, da ideia e, consequentemente, do trabalho. Aí botaram nessa última versão também socialização e por aí vai. Certo? E onde é que entra o vazio existencial dos alunos? Como eu disse, muitos alunos têm uma visão que está, de certa forma, uma cosmovisão, na verdade, que está limitada ao bairro dele, certo? E isso impede ele, como se diz,
ele de ampliar suas escolhas e tudo mais. Certo, é como se, por exemplo, você visse. É como, por exemplo, como aconteceu no início do ano, uma tsunami no Japão. Quanta gente foi só procurar o Japão além disso, além dos samurais, kamikazes e por aí vai, tirando nessas tragédias. É que nem, por exemplo, ou Paris, quando a gente pensa na Torre Eiffel, quando teve os ataques terroristas, ou nas Olimpíadas que vão acontecer nesse ano de 2024. Perfeito. Eles não vão fazer uma associação, por incrível que pareça, de que aquela mesma Paris com a Torre Eiffel é aquela que vai ter as Olimpíadas. Pois é que nem no Rio de Janeiro. Se você for ver a Olimpíada do Rio de Janeiro, não teve associação com Cristo Redentor, por exemplo. Não teve associação, mostrou mesmo imagens em si do Cristo Redentor, e se mostrou foi algo muito breve, certo? Então assim, ninguém, que é uma das referências que se tem na cidade. Perfeito. E bom, então é parte disso. E também a questão do vazio existencial está na parte de encantamento. E quando eu digo isso, não é da pessoa, do professor, né, fazer palhaçadas, micagens para atrair o aluno. Não, mas ele ter conhecimento, ele ter sempre uma resposta para dar para o aluno. Claro que essa resposta pode ser também não sei, mas é para dar uma resposta. Tá no entusiasmo do profissional da educação em fazer isso, certo? Só que o que aconteceu? Se tomou rumos, a educação tomou rumos que foram simplesmente catastróficos. Transformou-se a escola num lugar mais que promove o bem-estar, e as aulas de educação em si se tornam secundários. É que nem, como eu digo sempre, todo governo promete educação, saúde, emprego e segurança e nos dão subsídios para empresários e aumento de impostos para a população. Certo? Bom, mas quando eu digo isso, voltando ao professor, quando ele dá mas quando ele causa um impacto no aluno, com a sua ciência, que ele está administrando. De certa forma, a língua portuguesa, por exemplo, também é uma ciência como linguística, certo? Só que o que acontece? Dão fórmulas, isso principalmente no ensino médio, dão fórmulas para o aluno seguir. Você bota o objeto, sujeito com verbo e por aí vai. Entendeu? Certo? Basicamente dão um negócio automático. Um negócio automático. Não se bota um uso, por exemplo, da língua por falar bem. Que nem em história, que é a minha área, por exemplo, basicamente não se falam, por exemplo, de certos períodos sem, como dizer, basicamente repetem o que está nos livros.
Porque, assim, a gente... E é uma das coisas que se tem, né? Que eu percebi já desde o começo, 11 anos atrás, né? Que uma professora da faculdade disse: o professor era a forma mais próxima da pessoa de intelectual, né? E aí eu vi que, com a experiência, que estamos longe disso. Longe, longe, longe disso. Então, assim, é gente desentusiasmada mesmo. É gente que não consome produtos científicos. É gente que, por exemplo, só faz pós-graduações, só fazem leituras, só fazem até outras provas, fazem leituras visando outros concursos em outros lugares, certo? E não o ensinar melhor. É assim, saber que professor ganha mal, isso daí, assim, desde quando eu era criança, na década de 90, isso daí já era conhecimento comum. Até como na época ainda não era, tinha divórcios, mas não era assim tão comuns. O Dr. Paulo Maluf disse que, quando governador, disse que as professoras eram mal casadas. Por quê? Porque elas não tinham um marido com um bom salário. Certo? Então é isso, certo? Você tem um profissional enfastiado que não tem a capacidade de encanto, que simplesmente joga conteúdo, e eu não vou falar mal disso, porque eu sou uma pessoa conteudista, professor conteudista, mas joga conteúdo que até para ele mesmo não diz nada, certo? Que ele se anula, digamos assim, que ele se anula, e ele também, certo? E assim, se ele não é, se ele não está sendo, ele está sendo um dador de aula, se ele está desentusiasmado, se ele não revê métodos e até objetivos, como o professor pode pensar em modificar o seu aluno, certo? Deixar ele, basicamente, eles entram do jeito que chegaram, quer dizer, eles saem do jeito que chegaram na escola. E assim, os que muito mal fazem alguma coisa ensinam a preencher uma prova de Enem, uma prova de FUVEST. E é nisso que se promove. O professor que não encanta, que não torna, não abre a mente dos seus alunos para além daquela comunidade que ele vive, certo? Por exemplo, eu que trabalho em Franco da Rocha, muita gente, principalmente eu trabalho em regiões periféricas, muita gente fala que mora em Franco da Rocha, mas diz que quando vai para o centro diz: eu vou para Franco. Como se onde ela estiver, ela não nem sabe se localizar geograficamente, certo? O que mais? Também tá certo, e isso é também um costume que se passou de gerações em gerações. Também, por exemplo que eu posso citar, até mesmo dos saberes científicos. Por exemplo, um professor que vê uma notícia e comenta com os alunos, certo?
Tem coisas que acontecem, por exemplo, notícias como, por exemplo, quando teve a explosão no Líbano, daquele porto que destruiu tudo, aquilo diz mais para os professores de química do que para os de história, certo? Mas quando passou, era período de pandemia, né, no CMSP, quem contou, quem fez menção, na verdade, foi na aula de história, certo? Então, e foi uma coisa que estava concernente, porque eles estavam, se não me engano, falando de Idade Média, né? Da época das Cruzadas. E aí é inevitável mencionar. Então, de tudo isso, fica-se o seguinte também, os professores de matemática que colocam um X e tudo mais e não bota o número, certo? Que não conhece o preceito filosófico por trás, que não ensina o aluno a ler a fórmula, entendeu? Se a pessoa tiver uma inclinação para matemática, para esses tipos de raciocínios, ela vai seguir em frente. Contudo, de fato, se ele não colocar, por exemplo, dizer 6 vezes o 8, por exemplo, 6 vezes o 8. Ao invés de dizer 6 vezes 8 igual a. Entendeu? E nisso você coloca informações que não viram conhecimento. E aí quando o aluno sai da escola, ele pensa, nossa, eu vou me tornar adulto quando fizer 18 anos e vou fazer o que quiser. E aí quando ele vê um mundo hostil, que é o mundo do trabalho, que é o mundo dos adultos, né? De pagar contas, de ter responsabilidades, ele vai se ver preso, às vezes num emprego subalterno, ou às vezes num emprego que até paga bem, mas que ele não vai querer estar lá. E ele não vai ter instrumentos de como fazer o seu salário. E também de fazer, e consequentemente fazer a vida dele. E por fim, de ser. Obrigado.